Bom dia. Sou Andréa Amaral, coach analista de perfil comportamental e venho trazer a reflexão do dia para você. Hoje eu quero trazer a seguinte reflexão para você. Você conhece seus talentos e os valoriza? E eu quero trazer isso de um ponto de vista diferente. Quero contar uma historinha para vocês, tá? Essa historinha é a seguinte. Tinha um homem, isso nos Estados Unidos, tá, gente? Que estava com um problema de calefação, né, de aquecimento na casa dele, e ele chamou uma pessoa para consertar, e essa pessoa foi lá, trocou uma peça e cobrou dele $200. E esse cara ficou muito bravo, falou: nossa, mas você tá me cobrando $200 para trocar uma peça desse tamanho? Aí o cara virou para ele, o cara que consertou, né, falou assim com ele: essa peça não custou $200, ela custa 2. Eu tô te cobrando $198 por ter o conhecimento, por saber que era necessário trocar essa peça, onde colocá-la e como colocá-la. Portanto, eu trago essa história para a gente fazer uma reflexão sobre valor e preço, né? Preço é muito diferente de valor. Porque o que importa quando a gente compra alguma coisa, compra algum serviço, é o valor que aquilo tem pra gente, o que representa na vida da gente. Quero contar um exemplo meu também. Há um tempo atrás, eu estava com um vaso sanitário do meu banheiro com uma vazão deficiente. E eu comecei a perguntar ao pessoal da minha família o que podia ser. André, deve estar entupido, você vai ter que trocar o vaso. E meu marido: André, você está implicando com isso? Falei: não, dos outros banheiros a vazão não é essa, eu quero essa vazão do meu vaso sanitário igual dos outros banheiros. E aí chamei uma pessoa para olhar, ele não soube me dar a resposta, chamei outra pessoa para olhar, ele falou assim comigo: André, eu vou te indicar um bombeiro, porque eu não sei o que é. Aí eu chamei esse bombeiro na minha casa, ele chegou lá, em 5 minutos ele resolveu, ele me contou o que tinha acontecido. Ele falou que ele só raspou o vaso sanitário, que tinha calcário. Então, a vazão da água estava mais lenta por causa disso. Me cobrou X, eu paguei com a maior gratidão do mundo. Independente do tempo que ele ficou e o serviço que ele fez. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento de qualquer problema. Vocês imaginam se eu tivesse que trocar o meu vaso sanitário, às vezes quebrar o piso do banheiro por causa disso, o trabalho, a mão de obra, a molação, né, e o valor que eu ia pagar. Então, quando meu marido chegou em casa, eu fiquei toda feliz. Contei para ele, toda feliz. Não, mas resolvi meu problema. O cara sabia o que era. E então, ele tinha um conhecimento. E eu dei valor pro conhecimento dele. Quando a gente vai a um médico, ele está vendendo pra gente conhecimento. Quando a gente vai receber um serviço, uma prestação de serviço, né? Muitas vezes a gente está comprando conhecimento da pessoa. Quando você escolhe, por exemplo, um cabeleireiro que você gosta, você está valorizando o serviço daquela pessoa que sabe fazer, às vezes, o trabalho do jeito que te agrada, sabe mexer com seu cabelo, da forma que você gosta, ele que tem a mão boa para isso. E por que eu trouxe isso tudo para falar do meu valor? Porque nós temos que entender que todos nós temos talentos, temos habilidades, temos pontos fortes que a gente tem que valorizar. E às vezes a gente não valoriza. Você imagina se esse primeiro mecânico aí que foi trabalhar na calefação do cara não valorizasse o conhecimento dele, né? Se o bombeiro que foi lá em casa falasse: não é nada não, ele tinha que cobrar, ele deslocou, ele perdeu o tempo dele, mesmo que ele não tenha tido necessidade de trocar peça nenhuma, ele passou um tempo da vida dele ali ao meu serviço. Então, ele precisa de valorizar. E aí, eles se valorizaram. E nós temos que entender os pontos fortes que a gente tem. A gente tem que valorizar os talentos da gente, reconhecer. Muitas vezes a gente nem conhece os nossos talentos. A gente nem conhece o que a gente tem de bom. E aí eu fico esperando que os outros reconheçam, que os outros enxerguem uma coisa que eu não enxergo, que eu não admito às vezes, que eu não percebo.
E todos nós temos. E aí eu trouxe essa questão do valor, que algumas pessoas podem entender que não tem nada a ver, outras pessoas acharem até a história que eu contei injusta, né? Isso eu sei que leva a um julgamento. Mas o que eu quero colocar para vocês é que o valor é a gente quem dá. Então, nós temos que dar valor para o que a gente tem de bom. Tem coisa, gente, que só a gente vai saber fazer daquele jeito. O meu processo de coaching, ele pode ter ferramentas igual a outros profissionais, ele pode ter estratégias igual a outros profissionais, mas o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de conduzir o processo, ele é único e exclusivo. E as pessoas vão dar valor para isso. Eu vou dar valor para isso. Eu vou dar valor para o conhecimento que eu tenho, que eu estou aplicando, o tempo que eu investi de estudo, né? O tempo que eu invisto todos os dias. Então, eu tenho que dar meu valor. E para tudo que você sabe fazer, para alguma capacidade que você tem, um ponto forte seu, você precisa de entender, conhecer e valorizar. E será que você conhece? Será que você dá valor para as coisas que você faz? Eu não estou falando só na questão monetária não, tá? Longe disso. É para tudo. Na verdade, nem é longe disso, né? É perto também, mas é para tudo. De repente, eu posso fazer uma comida para os meus filhos que não vai ter ganho monetário nenhum, que só eu sei fazer, aquele tempero especial que eles não vão encontrar em lugar nenhum. E isso me torna especial, isso me torna um ser único. E nós temos que entender isso, tá? E eu convido a cada um de vocês que ainda não fez análise de perfil comportamental para fazer a sua análise, para poder fazer uma degustação se quiser. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para poder se entender melhor, se conhecer melhor, descobrir talentos que de repente estão ocultos, habilidades, entender melhor quem é você, certo? Isso é uma estratégia. Existem outras. O autoconhecimento faz a gente entender quem somos nós, entender o que a gente tem de bom, entender o que a gente gosta, entender o que a gente tem de talento. E a análise é um pontapé para esse autoconhecimento. Convido todos vocês a refletirem sobre isso, sobre essa questão do valor. Tanto o valor que a gente precisa de aprender a dar para o conhecimento dos outros, para o trabalho dos outros, para o valor que a pessoa se dá, entender isso, né? Porque às vezes a gente não entende. Às vezes a gente compra alguma coisa, uma comida, por exemplo, fala, nossa, mas se eu fosse fazer aquilo, sairia muito mais barato. Mas você se esquece que a pessoa está tendo um trabalho com aquilo, além do custo, né? Que ela gastou um tempo, que ela gastou um trabalho, ela teve um trabalho que talvez você não poderia ter para fazer. E por isso que às vezes a gente compra, né? A comida que está pronta ao invés de fazer. A gente tem que dar valor a isso, certo? Do mesmo jeito que a gente tem que dar valor para as coisas que a gente faz, para quem nós somos, para as nossas habilidades. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se fez, compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.